Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Oh, glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar, ou melhor, esmiuçar, detalhar o texto que está localizado no livro do profeta Jonas, profeta menor Jonas, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que nos diz o seguinte: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei. Tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, capítulo 2, versículo 4 de Jonas: Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Vamos orar? Eterno Pai, bendito Deus, Senhor de toda grandeza, de toda misericórdia, de toda fidelidade para com a sua palavra. Te pedimos de que hoje o Senhor venha falar conosco, tratar aos nossos corações através desta palavra. Santo Espírito, trata conosco, fala conosco, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, esta mensagem, nós estávamos no dia de ontem ministrando no culto de ensinamento lá do nosso ministério onde a qual por graça de Deus, nós estamos na direção da obra. Amém? E nós falávamos sobre só vai entender o processo quem estiver acima de tudo passando pelo propósito. Amém? Só vai entender o propósito quem estiver acima de tudo passando pelo processo. Eu posso até também inverter. Sabe por quê? Porque muitos não entendem o que nós passamos. Sim, não. Quando a gente vai ver e detalhar a história do profeta Jonas, primeiro a gente vai entender que muitos têm fugido daquilo que Deus tem outorgado, que muitos têm desistido do chamado, da caminhada, e é bem verdade de que não é fácil. Quando a gente vai estudar um pouco sobre isso, primeiro eu preciso saber que se você de fato exerce algum chamado na obra, se você exerce algum cargo eclesiástico, isso, permita-me te dizer, isso não vai te fazer melhor ou pior do que alguém. Não. Muitas vezes alguém se apoia no cargo, alguém muitas vezes quer ser melhor do que o outro. Mas quando eu olho para toda a trajetória de Jonas, onde Jonas estava querendo correr, fugir do chamado, eu percebo de que existe muitos daí do outro lado me ouvindo, que de certo ponto também tem corrido, fugido do chamado. E quando a gente vai olhar, entender, esmiuçar, eu percebo de que a tradução do nome Jonas no dicionário Aurélio quer dizer pomba. Pomba. Se você olhar lá no dicionário Aurélio e colocar Jonas, você vai ver lá a tradução, ou o nome dele significa pomba. Por que pomba? Porque Deus sabe como faz. Anteriormente, quando alguém iria enviar alguma mensagem para algum reino ou para alguém, sempre utilizava esta comunicação usando uma pomba, colocava-se um bilhete, amarrava-se na pomba e enviava. Mas o que eu acho mais interessante é que o nome Jonas significa pomba, e Jonas, a princípio, Deus dá uma ordem a ele para que ele vá à grande cidade de Nínive. Mas Jonas, ele não quer ir, porque segundo o pensar dele, o povo era um povo perverso, era um povo que era malicioso,
E ele não queria que aquele povo fosse salvo. E quantas vezes a gente não quer escolher quem tem que ser salvo, quem não precisa ser salvo, mas isso não cabe a nós decidir. Isso simplesmente é Deus quem decide. Outra coisa, Jonas era para ir para Nínive e ele vai para Tarsis. E Tarsis significa cidade de muros altos. Era uma cidade conhecida como cidade de muros altos e também com terra de inimigos, ou seja, cidade dos ímpios. Ali havia muita gente que não era crente, que não servia a Deus, que não compactuava com o mesmo Deus de Jonas. E o mais interessante é que no capítulo 1, versículo 3, a gente vai perceber que de pronto, de imediato, Jonas acha um barco. Por quê? Porque quem quer fugir do seu chamado, o diabo sempre vai disponibilizar um barco para que ele não faça aquilo que Deus tem determinado. Sabe o que Spurgeon disse? Algo bem interessante. Spurgeon disse, ou melhor, Billy Graham disse a seguinte frase: todas as vezes, sempre que alguém quiser navegar para longe da vontade de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Frase de Billy Graham. E o mais interessante é que quando a gente foge daquilo que Deus tem em nossas vidas, a gente vai galgando etapas essa do tratar de Deus, do processo que Deus tem para conosco. Às vezes é uma dor, às vezes é de repente uma situação que a gente não esperava passar. E Jonas vai passar por 3 etapas. Primeiro, a primeira etapa é um grande vento, capítulo 1, versículo 4 de Jonas. Uma grande tempestade e o navio quase se quebra, está se quebrando. São etapas que certamente você que está aí do outro lado tem vivenciado no dia a dia, porque tem fugido do chamado. Deus te escolheu para dirigir algo, Deus te escolheu para o dom da palavra, para ministrar a mensagem dele, que muitas vezes você está fazendo o que não é para fazer. Amados, eu não estou aqui para julgar, nem cabe a mim julgar, porque eu também sou falho, sou pecador, e a única coisa que eu percebo é de que muitos têm fugido do chamado de Deus. Talvez você está aí do outro lado e é Deus falando contigo, dizendo: não fuja do meu chamado. Eu te escolhi para cuidar de vidas. Eu te escolhi para louvar o meu nome. Eu te escolhi para fazer a minha vontade. E de certa forma, ou de certo ponto, você tem se esquivado, corrido. E o diabo tem deixado barcos prontos para que você fuja. E por conta disso, o que é que acontece? Grandes ventos, grandes tempestades e navio a quebrar-se. Capítulo 1, versículo 4 de Jonas, a gente percebe isso. No capítulo 1, versículo 5, é necessário de que tire o peso do navio para aliviar, para que o navio não naufrague, ou seja, para que todos daquela embarcação não morram. E muitas vezes a gente está carregando tanto peso dentro de nós, sabe? Às vezes é uma falta de um perdão, uma falta de amor para com o nosso próximo, falta de obediência, tudo isso ocasiona falta de maturidade espiritual, ou seja, tudo isso ocasiona crises que nós temos a passar ou estamos passando. E Spurgeon escreveu algo bem interessante falando sobre a seguinte frase: não há paz entre você e Deus se existir paz entre você e seus pecados. E eu posso ver isso acerca do o que Jonas está fazendo. Jonas está aqui fugindo da vontade de Deus, está acontecendo vento, tempestade, mas Jonas não está nem aí. E Jonas está dormindo no sono profundo. Isso nos conota lá no livro de Efésios capítulo 5, versículo 14, que nos diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esta palavra é muito forte, porque fala o nosso íntimo.
É Deus falando conosco, é Deus tratando conosco, é Deus moldando o nosso caráter. E no capítulo 1, versículo 13, a gente ainda vai perceber que os marinheiros, aquela embarcação, eles tentam remar contra a vontade de Deus. E todas as vezes que você achar que você vai ganhar a luta para Deus, você vai perder. Todas as vezes que você tentar ir contra a vontade de Deus e querer fazer do teu jeito, você vai quebrar a cara, vai se frustrar e de certo ponto não vai chegar em lugar algum. Muito pelo contrário, só vai retroagir, retroceder. É isso que a gente muitas vezes vive por querer fugir da vontade de Deus, daquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. E perceba algo, Deus não chama todos para pregar. Uns é pregadores, outros dirigentes, outros levitas. Cada um Deus chamou para uma vocação. Amém? Outra coisa que eu percebo, até sem Jonas entender, Deus usou Jonas para salvar aquele povo da embarcação. Capítulo 1, versículo 5. Aquele povo da embarcação, mesmo passando por tudo aquilo, eles estavam clamando ao Deus deles, deuses estranhos, o Deus do povo lá. Mas no capítulo 1, versículo 14, eles agora estão clamando ao Deus de Jonas. Por quê? Porque eles entenderam que na verdade o problema não eram eles, mas o problema era Jonas. Eles lançam sorte, eles tentam ver onde é que está o problema, eles até tentam remar. Eles ainda tentam remar, eles ainda tentar chegar na terra firme, mas o problema é quem a gente anda. Há um ditado no mundo que diz: dize-me com que me andas que eu te direi quem és. Mas eu vou ser mais espiritual e te dizer algo bem interessante. Muitas vezes a gente querendo ajudar alguém termina atrapalhando o tratar de Deus na vida de alguém. E em vez de a gente ajudar, a gente termina atrapalhando. E muitas vezes ocorria isso. Eles estavam querendo ajudar a Jonas, após Jonas confidenciá-lo ou declarar que o problema era ele que estava fugindo da vontade de Deus, e eles queriam remar, mas quanto mais eles remavam, mais o negócio ficava estreito. Capítulo 2, aqui eu finalizo essa mensagem. Eu percebo algo bem interessante. Eles jogam Jonas, mas ainda no capítulo 1, versículo 17, Deus prepara um peixe grande. E o que eu acho curioso aqui nessa história, sabe o que é? É que a Bíblia não diz se era uma baleia, se era um peixe. Cada um traduz da forma que lhe apraz. Mas o que eu acho tão lindo aqui é que peixe grande certamente tinha presas grandes. Ele tem uma arcada dentária grande. E a gente aqui no Nordeste, a saber aqui em Recife, temos as nossas praias. E há alguns dias houve alguns ataques de tubarões. Por quê? Porque o homem quer passar do limite que é proposto. E espiritualmente falando, a gente pode perceber isso como um sinal de Deus. Às vezes a gente quer passar do limite que Deus coloca. Quer ir para onde Deus não manda, quer fazer o que Deus não manda, quer falar aquilo que Deus não mandou falar. E por conta disso é necessário de que haja um tratar de Deus. Jonas, Deus dá uma ordem a um peixe grande para que não mastigasse, mas somente engolisse Jonas. E esse mesmo Jonas que corria da vontade de Deus, no capítulo 2, está agora orando, está buscando. E eu termino essa mensagem perguntando e te dizendo ao mesmo tempo. Primeiro, como está na tua vida de oração? Como você vive em termos de oração? Será que de certa forma você tem orado pela tua família? Você não tem fugido daquilo que Deus tem na tua vida? Porque sabe, quanto mais a gente corre daquilo que Deus tem proposto para o nosso chamado, mais a gente quebra a cara. Está na hora de você parar, sentar e dizer: Senhor, eis-me aqui.
Faz de mim o que o Senhor quiser, me usa do jeito que o Senhor quiser. É isso, é sobre isso que eu estou falando, porque Jonas teve a oportunidade de fazer aquilo que Deus outorgara a ele, aquilo que Deus mandou, mas Jonas só queria correr da vontade de Deus. E quanto mais Jonas corria, mais as pessoas estavam se prejudicando. Quanto mais Jonas corria, mais quem estava perto dele sofria. É sobre isso que eu estou falando. Muitas vezes, é o meu modo de pensar. Deus toca naquilo que a gente mais ama para a gente fazer a vontade dele. E dói. Dói em nós. Mas quando eu olho, no capítulo 1 Jonas não orava, mas no capítulo 2 Jonas já está orando e entendendo o tratar de Deus. Que hoje você não fuja do teu chamado. Que hoje você não corra, pastor, mas eu não estou preparado. Eu não estou preparado. E quem disse que a gente vai ficar preparado? A preparação é dia a dia. É pedradas, é pancadas, é dedo na cara, é perseguição, é durante todo esse processo. Amém? Não fuja daquilo que Deus tem para você. E receba essa palavra. Jonas terminou voltando para lá, pregando para aquele povo que na quantidade total era entre 100 mil a 150 mil pessoas nos ninivitas. E perceba de que o mesmo tempo que Jonas passou dentro do peixe foi o tempo que aquele povo passou para se converter. Passou aquele tempo orando 3 dias e 3 noites. Então, meu amado, não é a mensagem bonita que vai salvar alguém, mas é o testemunho e o processo que você está passando que vai fazer alguém ver Deus na tua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Quero aqui mandar um abraço especial para a irmã Alice Belo. Amém? Alice Belo. Também para a irmã Maria Belo. A irmã Alice Belo é daqui de Pernambuco, de São José da Coroa Grande. E a irmã Maria Belo é de lá de Alagoas. Também quero estar mandando um abraço para a irmã Nazaré de São Bento. Uma bênção. Também quero estar mandando um abraço, glórias a Deus, para a missionária Bernadette, a irmã Rosângela da Bahia. Quero estar mandando também um abraço para a irmã Janice de Rondônia, seu esposo, o irmão Denilson. Amém. A irmã também Quitéria de São Paulo, um abração para ela. Que Deus possa te abençoar. Se você deseja, se você tem o desejo em ajudar a obra, independente do valor que seja, porque muitas vezes quando eu falo aqui, ajude a obra, ajude o ministério do pastor Adriano, as pessoas pensam que são valores grandes. Não, qualquer valor, aquilo que Deus falar do teu coração, a gente vai ser grato, porque o nosso ministério é carente disso. Estamos com o nosso ministério aí há quase completar agora 1 ano, o aniversário, e somos carentes de ajuda, de orações. E que Deus possa te abençoar grandemente, multiplicar. A minha oração é que Deus te abençoe. Amém? Quero aqui deixar o meu Pix, para que você possa estar ajudando, caso você queira, sinta no teu coração e que Deus possa te abençoar. Meu Pix é 819-8686-5026. 819-8686-5026. Amém? 819-8686-5026. Ah, meu amado, se cada pessoa que nos ouve diariamente fizesse um Pix simbólico, com valor simples, a obra estaria bem. Mas não é do jeito que eu quero, é somente do jeito que Deus quer. E eu só tenho que agradecer a Ele por tudo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, um abraço e muito obrigado pelo carinho. Fica na paz. Parabéns para você que hoje está completando mais uma primavera. Deixo para a tua meditação Isaías 43:19, a parte A. Eis que eu farei uma coisa nova. Amém? A gente vai mudar um pouco a data da campanha, lutando pela nossa família, por conta do tempo que esses dias nós vamos ter no nosso ministério o batismo
E a gente está muito corrido, vai ter batismo, formatura e discipulado, mas no dia 9, amém? Do dia 9 ao dia 16, estaremos realizando a nossa campanha, lutando pela nossa família, porque vai haver toda uma oração em termos dos temas que Deus vai nos dar, para que a gente possa compartilhar, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor, um abraço, ô glória!